Viemos aqui a Karen Teixeira de Freitas para poder conhecer um pouquinho o trabalho da Leonice Pereira Brito, ela que é técnica de edificações aqui da Bahia, do Bahia Produtiva, e ela também é engenheira civil, além também de engenheira do trabalho. E nesse momento vai contar um pouquinho dessa rotina, dessa logística, dessa situação. Se atende não apenas aqui a região, território aqui do Extremo Sul, mas atende outros territórios. Deve ser um trabalho bem corrido. Tudo bem, Leonice? Tudo bem, Márcio? Bom dia. Então, é uma logística, né? A gente tenta se adaptar, a gente se adapta, né, conforme a necessidade de cada território. Eu atendo o território do Extremo Sul, território de Costa do Descobrimento e também o Médio Sudoeste. Costa do Descobrimento, eu resido hoje em Eunápolis e atendo aqui durante uma semana aqui no território do Extremo Sul, as cidades circunvizinhas aqui que nós temos obras em andamento com essa parte de fiscalização, acompanhamento de obras, junto com as empresas, junto com as entidades, principalmente, né, que são as beneficiárias dessas obras pelo Bahia Produtiva. E assim, sempre tem essa rotina de estar sempre na estrada, né? Não tem como, a gente vai dirigindo para um lado, para o outro, mas está indo muito bem, graças a Deus, nesse sentido. Então, falando aí dessa loucura que é estar na estrada, quase o tempo todo na estrada, conta como surgiu essa oportunidade, né, de você estar trabalhando nessa área aqui. Então, foi um processo seletivo que aconteceu no ano passado pela CAR, na verdade, né, o Programa Bahia Produtiva. Uma colega me falou sobre uma vaga para técnica de edificações e eu mandei meu currículo, tive contato com o pessoal da coordenação, fez o processo seletivo e eu fui classificada, né, para poder estar atendendo aqui as demandas do território de Costa do Descobrimento, Extremo Sul e também Médio e Sudoeste. O processo seletivo, fiz a entrevista também com os coordenadores, conheci um pouco mais do trabalho da CAR e principalmente o trabalho do programa Bahia Produtiva, né? A mudança que ele faz na vida das pessoas que fazem parte das entidades, que são beneficiadas, voltado para a agricultura familiar, o incentivo, né? O fomento da agricultura familiar, isso é muito importante. Então, assim, foi uma. Faz um ano agora que eu entrei no programa e foi uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida, né? Eu sou contratada pela FLAM, mas eu trabalho, presto serviço para o Bahia Produtiva. Isso é muito bom. Certo, agora vamos falar um pouquinho sobre essa logística e também o que consiste esse seu trabalho, né? Esse trabalho seu, a gente sabe que saem os editais e diante desses editais você já entra com o seu trabalho. Antes e depois, antes do edital e depois do edital, você atua só depois do edital? Então, na verdade, o meu trabalho como técnico de edificações e fiscal de obras, né, ele entra pós-edital. Tem um trabalho do assistente territorial, que na verdade aqui do Extremo Sul é Paulo Nieres. Tem toda a inscrição, né, das entidades nesse edital, tem o processo de seleção depois que ela é beneficiada. Aí eu vou te dar um exemplo. A comunidade, a região aqui de São José de Alcobaça, a gente vai iniciar uma obra lá. Então, o pessoal participou dessa seleção, houve todo o processo, aí vai iniciar a obra, fez o processo licitatório, então eu entro nessa parte do processo licitatório. Faz o processo licitatório, faz a análise dessas planilhas das empresas que participaram, é encaminhado para a coordenação em Salvador, foi todo o contato, e aí, posteriormente, eu entro nessa parte de acompanhar e fiscalizar. E esse acompanhamento, ele se dá não apenas as dúvidas que as entidades possam ter referente à construção, que tem alguma coisa aqui que eu gostaria que ficasse de tal forma, ou então isso não atende para a gente, porque também tem muito disso. Um exemplo muito grande que eu tenho disso é as obras de mandiocultura, que nós temos, eu fiscalizo duas aqui, uma no Extremo Sul, que ela é em Prado, e outra também lá em Costa do Descobrimento, que é em Itagimirim, lá no distrito de União Baiana. A realidade das pessoas que trabalham com a área da mandiocultura, eles falam assim, olha, isso daqui não atende muito a gente gostaria que fizesse dessa forma porque vai ficar melhor o fluxo de trabalho. Então, assim, essas mudanças a gente analisa, passa também para a coordenação, vê a opinião das pessoas também que trabalham e atuam nessa área durante o dia a dia e adapta, né? A realidade de uma pode também não ser a realidade da outra, mas a gente sempre procura adaptar de modo que a entidade ela vá fazer um bom uso dessa construção, desse benefício que ela está recebendo, né? Porque não é simplesmente implantar, mas precisa implantar para que ela faça uso disso e tenha um bom uso, né? Da realidade dela. Certo, agora falando da logística, né?
Da logística, esse deve ser uma loucura, né? Você mora em Eunápolis, você atende aqui também a região aqui do extremo sul e também lá do baixo médio sudoeste. Como é que você consegue fazer toda essa logística? Então, destino uma semana do mês para cada território. Aqui no extremo sul, em Costa do Descobrimento, eu tenho tenho um número maior de obras que está em andamento. Médio Sudoeste, eu estou apenas com 2 obras, então as visitas elas não são intensas quanto aqui no extremo sul, também lá em Costa do Descobrimento. Então, na primeira semana do mês, eu geralmente, do finalzinho do mês até o início do próximo mês, dedico a prestação de contas, né, para poder estar fazendo todos os registros ali do mês, encaminhar a prestação de contas e tudo mais. Na próxima semana já é liberado para viagem, aí fazer como diz o ditado, né? A gente vai fazer o giro aqui agora. A gente vai para Porto, Cabralha, Belmonte, aí Itagimirim também, que tem a obra de União Baiana, e depois desce aqui para o extremo sul. A gente passa pelo sentido de Cumuruxatiba, né? Prado, que é Cumuruxatiba, as aldeias, também tem aqui São José de Alcobaça e aqui também Teixeira de Freitas. Certo, cansei até de ouvir falar dessa logística. Agora, Leonice, a gente sabe que está fechando um ciclo, né? Está fechando um ciclo nesse momento. Aconteceram os editais, o Bahia Produtiva tem um prazo e está na iminência de vir outro, né? Já tem aí as tratativas aí acontecendo. E qual a sua expectativa? A minha expectativa é de continuidade, né? De continuidade, porque o programa Bahia Produtiva ele transformou a realidade de muitas famílias, de muitas entidades. A expectativa é que esse novo programa ele venha dar esse segmento a esse trabalho que o Bahia Produtiva começou. Então, que esse novo programa continue também fomentando a agricultura familiar, desenvolvendo mais as entidades, as pessoas do campo, porque você vê assim a realidade que antes eles almejavam, que achavam que era muito distante, e se tornando realidade. Uma estrutura para um trabalho melhor, a tratativa para fazer uma exportação de um produto, tem um produto, vai ter condições de exportar esse produto. Então, assim, é uma coisa muito boa de se ver durante todo esse processo, durante um ano que eu estou aqui na cá, ver isso e saber que isso tem possibilidade de continuar de uma forma melhor ainda, isso é muito bom. Então, a expectativa é de que vá continuar desenvolvendo ainda mais, principalmente as entidades voltadas para a agricultura familiar. Leonice, mais uma vez, muito obrigado por nos conceder essa entrevista, contar um pouquinho desse seu trabalho aí, né? Conhecer esse trabalho seu, entendeu? E a importância dele para o próprio Bahia Produtiva e também ficar na expectativa realmente que esse se renove, né? Que se renove e que traga os resultados almejados. Sim, Márcio, sim, sim. Eu também que te agradeço, né, por esse espaço. E eu gostaria também de fazer um convite a você e também a todos, né, que essa mensagem vai chegar. Acompanhe também o programa, os projetos da CAR pelo Instagram também, @CarBahia. Lá tem um monte de coisa, um monte de informações, tem podcast, tem grupo do WhatsApp. Então, assim, para ficar mais por dentro desse trabalho, do quão ele impacta na vida das pessoas, acompanhe um pouquinho desse trabalho lá também no Instagram, que vocês vão gostar. Tá bom? E é isso aí, eu conversei com a Leonice Pereira Brito, ela que é técnica de edificações do Bahia Produtiva, aqui na CA, em Teixeira de Freitas, e no extremo sul, território extremo sul, território do descobrimento e do médio sudoeste, é isso mesmo, aqui trazendo essas informações tão importantes.